10 horas e 12 minutos, e aí a gente vai falar sobre um alimento, né, que o brasileiro gosta bastante, na verdade, o mundo gosta bastante, que é o mel, uma iguaria bem valiosa, e o brasileiro gosta em praticamente todas as refeições. Uma pesquisa divulgada no Journal of Food Science coloca a iguaria na lista de alimentos mais vulneráveis à adulteração. Você sabia que o mel fraudado pode ser tóxico e causar riscos à saúde? A gente conversa agora sobre o assunto com a química industrial da Biva, a Saniele Alcântara, que fala com a gente sobre como saber sobre a qualidade do mel. Como é que a gente pode saber se o mel realmente ele é legítimo ou se ele foi adulterado? Como é que a gente pode reconhecer nos supermercados, no interior? Como é que a gente sabe comprar mel? Saniele, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Então, algo que é muito importante para o consumidor saber é ele conseguir fazer a identificação inicial dessa rotulagem desse produto, tá? Então, algo que dá uma garantia muito forte para esse produto é a presença do selo federal, o selo CIF. Então, todas aquelas empresas esse CIF, elas já garantem, digamos assim, de que esse mel ele passa por controles bem rígidos, digamos assim, né, que tornam esse produto seguro, que estão todos dentro do padrão e que podem entregar benefícios ao invés de malefícios à saúde, tá? Então, hoje as indústrias, seguindo todos os parâmetros e regimentos dessa legislação, elas não podem, tá, fazer nenhum aditivo nesse mel, é terminantemente proibido, certo? E a gente também faz todo esse controle de qualidade em quesito laboratorial. Então, a gente avalia todos os parâmetros desse mel, quanto ele entrega o teor de açúcar, né? Porque a gente sabe de que o mel, ele é composto em sua maioria por açúcar, certo? Então, a gente tem todo esse controle. Controles também de boas práticas de fabricação, para não existir contaminação. Então, tudo isso está embutido naquele selo do CIF que é presente na rotulagem. Saniele, quando eu vou olhar os rótulos, né, do mel, daquele mel industrializado, como é que eu vou identificar se ele foi adulterado ou não? Se tem algum aditivo nele ou não? Então, todo aquele produto que ele for natural, ele só vai ter como ingrediente único o mel, que vai ser o mel verdadeiramente puro, certo? Mas pode acontecer, o que é muito comum, de que são as enganações industriais, ou seja, vai ter na sua rotulagem de que aquele é um mel puro, mas na verdade aquele mel ele passou por adições, né? Então ele foi adulterado por esses produtores. E isso daí, infelizmente, a gente só tem como saber no momento que a gente está fazendo aquela análise, né? Como um quesito de segurança. Saniele, você tem algumas informações, assim, eu sei que a sua formação é de química, né, mas você tem algumas informações sobre o que pode causar essas adulterações nas pessoas? Nesse caso, você me pergunta como é que elas podem fazer essa identificação? Não, na saúde mesmo das pessoas, o que é que elas podem causar? Ah, sim. A gente sabe assim de que todo produto, por mais que ele seja natural, ele pode trazer malefícios se não for consumido, né, com responsabilidade. Então, o mel ele é composto basicamente por açúcar, como eu disse, e se ele consumido em grande quantidade, ele pode trazer problemas como obesidade, pressão alta, dentre alguns outros problemas de saúde. Quando ele é consumido com responsabilidade, então ele traz muitos nutrientes para o nosso organismo, né? Muitos benefícios à nossa saúde. Substituição, por exemplo, do açúcar industrializado por mel é uma grande saída e é algo de que os nutricionistas normalmente indicam ou as pessoas estão fazendo essas substituições por si só, né? Buscando uma alimentação um pouco mais saudável. Muitas pessoas têm dúvida, sabe, Saniele, sobre aquele açúcar que às vezes fica concentrado no final, né, na base do mel. E aí diz, esse açúcar não é verdadeiro, esse açúcar é falso. O que é que aquilo quer dizer?
Então, esse é um engano muito comum do consumidor. Na verdade, aquele açúcar na base, né, do meu produto, ele é exatamente um indicativo de qualidade daquele produto. Ou seja, mel puro, ele cristaliza. Isso é a nossa frase mais dita aqui na empresa, tá? Então, ou seja, isso é um indicativo de qualidade desse produto natural. Normalmente, quando esse produto ele tem aditivos ou ele passa por processos como pasteurização, que são temperaturas muito altas na qual ele é submetido, esse mel, esse produto final, provavelmente não vai aparecer esse mel no fundo, esse cristal no fundo, desculpa, tá? Então, quando a gente tem esse cristal, indica exatamente de que a gente teve um mínimo de processamento dentro daquele produto e de que a gente está garantindo todas as particularidades desse produto natural. Então, o consumidor tem que passar a pensar de que quando eu tenho cristais no fundo daquele produto, é um indicativo de que esse é o mel verdadeiramente puro. O mel industrializado, aqueles mel que a gente encontra nos supermercados, Saniele, eles são diferentes daquele mel que a gente encontra no sertão ou não? Não, muitas vezes não. A empresa, exatamente a Biva, hoje, ela processa basicamente como o sertão processa. Só que hoje nós temos um cuidado muito maior, né? Nós temos boas práticas de fabricação, nós temos todo um manejo interno e controle de qualidade que o sertão não possui, tá? Mas hoje, por exemplo, assim, a nossa indústria, ela não faz a adição de nada, não nenhum tipo de processamento químico. Então, hoje a gente entrega também, como teoricamente o sertão, o mel puro, certo? Entendi. E agora eu vou perguntar sobre a questão da sustentabilidade, Saniele. Uma das preocupações que o ser humano tem é com o sumiço das abelhas, né? O ser humano, ele ama mel. É uma das iguarias que a gente mais preza, né, mais valoriza é o mel. E é um medo muito grande do sumiço das abelhas, né, que é uma das coisas uma das histórias que a gente vê muito por aí. Então, como é que a gente vê isso aí, a questão da sustentabilidade, da industrialização e do planeta? Então, é necessário, na verdade, você fazer todo um estudo sobre as questões de manejo dessas abelhas, dessas colmeias, tá? Então, se faz necessário observar com cuidado como é que estão esses enxames. E existem manejos, nesse caso, para multiplicar essas famílias. Tá? Aqui, hoje, a gente tem alguns cursos, né, semestralmente, aqui fornecidos pelo Instituto Biva, em que a gente faz esse ensino para apicultores. Por muitas vezes, apicultores de que têm anos de prática não têm esse conhecimento. E aí, exatamente, em épocas, né, porque existem épocas, por exemplo, mais frias, épocas de chuva, essas abelhas, elas se recolhem. E aí, exatamente nessa época em que, teoricamente, não dá para se fazer um manejo tão grande. Até porque esse mel, o produto que será produzido, vai apresentar um teor de umidade muito alto, né? Então, se faz necessário ter também um pouco de conhecimento e ter esse estudo, saber como deveria ser o comportamento e como trabalhar de forma a gente nunca extinguir as famílias que já existem, certo? Então, isso é através de cursos, palestras, sempre fazendo esse desenvolvimento do apicultor, ou seja, o desenvolvimento direto no campo. Pois é, uma produtividade tudo voltada para a sustentabilidade, né? E aí a gente vai gerando uma questão, uma produtividade de forma econômica, de forma sustentável e vai gerando ainda mais tudo voltado para o meio ambiente, né, Saniele? Exatamente. Aí eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença daí e como é que vocês fazem a questão do mel, da própolis e da geleia real, o que para muita gente é algo muito místico. Como é que acontece, quais são os benefícios dessas três coisas e se realmente elas são separáveis? São sim separáveis, tá? São três produtos distintos. Hoje aqui na empresa a gente não trabalha com geleia real, porque a quantidade que se é produzida dentro da colmeia ela é muito pequena
E é muito complexo a metodologia de extração. A geleia real é conhecida como o alimento da abelha rainha. Então, imagine que dentro de um enxame, né, dentro de uma colmeia, que a gente só tem uma única abelha rainha, imagina a quantidade de geleia real que é produzida. É uma quantidade ínfima. Então, a gente acha um processo muito complexo para se obter uma quantidade muito pequena. A gente não faz geleia real. O mel e o própolis que são produzidos, o mel a gente sabe, né, de que ele é, como eu já disse, um composto de açúcares, mas traz vários outros nutrientes, vitaminas, fibras que são necessárias ao nosso organismo. Enquanto que a própolis, ela é uma resina, tá? Que ela é formada pela abelha. Então, essa abelha, ela faz a coleta desse pólen, tá? Junto com alguns outros nutrientes que ela encontra no caminho, inclusive o pólen. Regurgita, ou seja, ela mastiga, né, todos esses alimentos e ela cria uma resina. Depois ela regurgita, como a gente chama, e ela forma essa resina, uma parede dentro da sua colmeia, como um método de proteger a sua colmeia de invasores, além também de que essas resinas, elas são ótimas como anti-inflamatórios, né, então, e antibacterianos, antimicrobianos, digamos assim, no geral. Então, eles terminam protegendo também o seu ambiente, a sua casa. E aí nós fazemos toda essa coleta, né, tanto do mel, tirando as coletas, e aí é onde entra o manejo, todo esse conhecimento, onde a gente faz esse recolhimento e a gente vai tratar aqui dentro da empresa, tá? Hoje a gente está trabalhando, e ainda no própolis, a gente tem 3 tipos distintos de própolis. A gente tem a vermelha, a verde e a silvestre. Elas se distinguem, inclusive, na entrega dos benefícios a nós, ao consumidor. Então, a vermelha ela é um ótimo antioxidante. Já a verde e a silvestre, elas têm características muito fortes no controle antimicrobiano. Então, o consumo de qual extrato você vai consumir vai depender do que você deseja para o seu organismo. Mas todas são ótimos para o seu sistema autoimune. Tá? Todas entregam ótimos benefícios ao nosso organismo. Muitas pessoas têm dúvida de como é que se consome a própolis. Como é que se consome no dia a dia? Existe uma variedade de maneiras que a gente pode fazer o consumo desse extrato de própolis. Há pessoas que fazem o consumo direto dessa própolis, só que a própolis normalmente ela tem um gosto peculiar, normalmente muito amargo ou picante, então outras escolhem fazer a diluição dela em água, em sucos, até em cafés, né? Então você faz essa diluição, pinga as gotas indicadas e faz o consumo delas, certo? Outro método também para essas pessoas de que não gostam de jeito nenhum do sabor do extrato de própolis, hoje já existem os encapsulados de própolis, que com isso você tem aquela mesma concentração, a mesma entrega de benefícios em forma de cápsula, né, em forma de encapsulado em pó. Então você vai consumir essa cápsula e não vai sentir o sabor de absolutamente nada, fazendo o consumo do mesmo, tendo o mesmo benefício no final. Então, esses são os métodos, digamos assim, de você fazer o consumo desse extrato de própolis. Pois bem, então, Saniele, então, principalmente para o mel, sempre importante buscar o selo, né? Lembrando qual o selo que você falou? Isso, o selo CIF, que é o selo que é fornecido depois de várias auditorias, quando nós passamos pelo Ministério da Agricultura. E nos rótulos, o mel, ele é somente mel, né? Não tem nenhum outro aditivo que tenha que ter lá. Aditivo. Exatamente. O mel, ele só vai ser mel como ele tiver como ingrediente único o mel puro. Muito bem, então é sempre importante as pessoas ficarem atentas a isso, né? Que o mel é uma iguaria, as pessoas elas precisam saber o que é que estão consumindo, né? E a gente possui essa qualidade aqui no nosso estado e é interessante a gente saber que o mel do sertão é aquele mesmo que a gente consome também no nosso dia a dia no supermercado. A mesma qualidade. Então, a gente não precisa ir até o interior do estado, a gente consegue também nos nossos supermercados por aqui. Saniele, foi um prazer conversar com você e trazer essas informações aqui no CBN Maceió. Nada. Eu quem agradeço. Muito obrigada.
Nós conversamos com a química industrial Saniele Alcântara.